Ex-governador do Rio de Janeiro decide colocar a boca no trombone e denuncia Lula, Moraes, Gilmar Mendes e outros ministros e até um envolvimento forte da TV Globo. Nós vamos mostrar isso aqui agora, uma grande bomba acaba de chegar. Ele que estava sumido, desaparecido, mas agora resolveu falar tudo o que sabe, porque agora ele não tem mais nada a perder e vai mostrar aqui, vocês vão ficar de queixo caído. Olha que absurdo, o governador Antony Garotinho, que sabe tudo ali do sistema porque ele já participou de toda essa maracutaia. Agora, não sabemos por que ele decidiu partir para cima do sistema e vai contar coisas aqui que é de cair o cabelo do careca. Preste atenção nessa matéria, o pessoal da Rádio Auriverde vai trazer para nós ali. Vocês vão ficar de queixo caído com um vídeo que o Antony Garotinho, ex-governador do Rio de Janeiro, que também só tem maracutaia, vai mostrar aqui para nós aqui, tem a ver com o Banco Master e com Dias Toffoli, pessoal. Agora tudo faz sentido, é um quebra-cabeça e agora vocês vão entender por que o Lula quer expurgar o Dias Toffoli do STF. Tá aí, o Antony Garotinho vai trazer para nós. Dá um like neste vídeo e eu quero te convidar para se inscrever aqui nesse canal, porque aqui a gente traz notícias como essa. Sempre furos e notícias bombásticas justamente para expor o sistema e a vergonha ali em Brasília. Confira essa matéria e voltamos em seguida. O Garotinho, talvez até por conhecer os meandros, os bastidores do sistema, ele descreveu o que é o sistema de um jeito que eu jamais ouvi. Veja, com a precisão do que é o sistema financeiro, o legislativo, o judiciário. E eu queria dividir contigo, porque a gente fala do sistema, que nós somos contra o sistema. Bolsonaro lutou contra o sistema. Veja, Bolsonaro lutou contra o sistema. E eu acho que é importante a gente ouvir essa definição, talvez a mais clara que eu já tenha ouvido até aqui. No meio disso tudo, tem o tal do Banco Master. Aperta o play, edição. A pessoa fica em casa, mas o que é o sistema? Então eu vou explicar para você, você que está nos assistindo aí, como é que é o sistema. O sistema, ele tem algumas partes, eu vou falar só a parte de cima que é a mais importante. A cabeça do sistema são os bilionários do Brasil, liderados pelo sistema financeiro. A família Moreira Salles, né? A família Setúbal, os donos do Bradesco, essa galera de cima, né? Aí eles têm, do lado direito deles, eles têm os guarda-costas do sistema. Quem são os guarda-costas do sistema? As cortes superiores. Eles protegem o sistema para que nada chegue no sistema. Do lado de cá, né, eles têm os legisladores do sistema, são os políticos, que normalmente giram em torno de 350 deputados federais. Olha. Alguns governadores, né? E pelo menos 41 senadores. Então você tem aqui o sistema financeiro, as cortes superiores e do lado de cá você tem, né? A sua bancada é pessoal ali. Que eu chamo ali de os legisladores do sistema. Aí você tem uma quarta parte poderosa também, que é a mídia tradicional. Ela é o quê? Ela é a voz do sistema. Quando você ouve um comentarista, você não precisa ouvir os outros. Eles vão repetir tudo que está no boletim do sistema, que é o boletim Focus. É tudo igual, né? Então, eles falam para quem? Eles falam para um público muito específico, que é uma classe média, e média um pouquinho para cima. O povo não vê isso. O cara não está preocupado com o dólar. Quem vê isso é o cara que vai fazer um investimentozinho, sobra o dinheiro, é aquele empresário que tem um negócio. Eles são porta-voz. Você pode ouvir Dona Miriam, ou Nakagawa, ou outra, é tudo igual. Não tem diferença. Isso é a cabeça do sistema. Ainda tem ali uma faixa intermediária, que é muito importante para o sistema, que são os burocratas. São aqueles funcionários de carreira que se preocupam somente com uma coisa, com seus privilégios. Não interessa quem seja, eles vão ganhar acima do teto. Então eles protegem para que não haja uma ruptura do sistema. Por que nós estamos em crise? Porque o Vorcaro,
não é bem quisto pela cúpula do sistema. Ele é um banqueiro que sempre foi visto como 7-1. Então, na Pode hora, ostentar, né? na hora que o sistema quer expelir ele, e ele tem como advogado uma outra parte do sistema, opa, é o sistema brigando com o sistema. É crise. Porque uma parte está dizendo para a mídia, fala mal dele. A outra parte está dizendo, segura aí. Né? Então o sistema hoje está meio que paranoico. Você tem os políticos querendo proteger ele. O Supremo querendo proteger ele. O TCU querendo proteger ele. A cabeça do sistema querendo engolir ele. Que é onde está o dinheiro. É onde está o dinheiro. E a mídia repercutindo o que a cabeça manda. Entendeu o que é sistema? Você que está em casa? Você tem que entender. Às vezes a gente pensa que pensa, mas a gente não pensa. A maioria das pessoas, o que você pensa, você repete o que você ouve. Né? Pouca gente tem capacidade de pegar uma matéria e dizer, bom, isso aqui... As entrelinhas, né? Não, isso aqui, né? E o Vorcaro sabe tanto disso que ele patrocinou um monte de influenciador aí pelo Brasil inteiro afora, com muito dinheiro, para quê? Fazer a cabeça das pessoas. Ele sentiu que a mídia tradicional estava contra ele, que a ordem veio de cima, né? Então ele disse, eu vou me proteger aqui pelo meio. Né? Como hoje a salvação da gente é a internet, Sim. é um terreno livre, onde a gente pode falar, né? Então criou essa contradição. Walter, é contra isso que nós estamos lutando aqui. É contra esse sistema, Walter. Primeiro aqui no chat, né, alguém perguntou, botar o garotinho aí, isso é sério? Gente, não é o garotinho. Né? É o diagnóstico do fenômeno que nos cerca. Podia ser qualquer um emissário dessa mensagem. Vamos lá prestar atenção na mensagem, não no mensageiro. Tony, eu agradeço tu ter reproduzido, eu não havia visto, mas é perfeita, sim, a descrição do que a gente está vivendo. Eu não posso dizer como é que se sai disso, porque eu vou preso, tu vai preso, vão tirar a Ouro Verde do ar. A história das nações mostra como é que se sai disso. O Nicolau Maquiavel, que é dono da obra de política, talvez a mais importante de todos os tempos, fala por que é tão difícil quebrar esse sistema. Porque a primeira coisa, o homem, o ser humano, tem medo do desconhecido. Então, há uma força muito grande que faz com que as coisas não saiam do seu lugar. Então, essa é a primeira questão. E o segundo é o que ele falou, é o establishment, é a burocracia, são aqueles que se beneficiam do sistema. Esse sistema, como ele diz, está sendo irrigado pelos bancos, sistema financeiro brasileiro. Não há nenhum país do mundo onde o juro remunere tão bem esses que sustentam esse sistema, e a burocracia. Essa burocracia do Estado, que está lá num outro livro, que se chama Os Donos do Poder, do Raimundo Faoro, né, o estamento, os caras que estão ganhando 100, 150, vai no portal Transparência aí para ver o salário na média dos juízes brasileiros e ver quem é que cumpre, aqueles que deveriam cumprir a Constituição, o mandamento constitucional do teto do salário. Né? Não tem país no mundo que aconteça isso. Outro dia saiu um dado da Argentina e do Brasil, um juiz daqui ganha, me parece que é 30 vezes mais do que um juiz na Argentina, e não tem mais como corrigir esse negócio. Então, essa burocracia protege esse sistema, e muitos têm medo de perder privilégios, né? Ano passado, ano retrasado, repousaram aí nas Forças Armadas. As Forças Armadas é uma instituição burocrática também, fazem parte desse processo todo. Então, vencer isso, Pitório, é muito difícil. Por isso que a gente entende o que está acontecendo com o Bolsonaro também, né? Os anticorpos desse sistema atacaram o Bolsonaro. Por isso que a gente entende o papel dessa grande mídia. O papel da grande mídia são os anticorpos, assim como eles identificam a cura como uma doença e atacam, como em qualquer organismo, assim, e atacam a cura. Então está muito bem desenhado. A minha grande inquietação é como sair disso, né? E de novo digo, se a gente disser como é que sai disso, todo mundo vai preso aqui, infelizmente. Mas eu espero que a gente consiga encontrar uma outra saída, outra forma. E, de novo, meu comentário inicial passa pela eleição desse ano. Olha, Walter, quando a gente fala do sistema e quando a gente fala o que a gente tem para enfrentar, nós temos, por exemplo, agora essa questão envolvendo o Banco Master, Dias Toffoli, Tayaya,
irmãos do Toffoli, e no meio disso tudo tem muita gente envolvida, não só do Banco Master, quando o assunto é o sistema financeiro. Por exemplo, na semana passada, eu trouxe aqui uma informação de que um banco... Nós temos hoje 5 grandes bancos no Brasil, né? Nós temos Caixa, que é o banco estatal, né? Temos Misto, que é o Banco do Brasil, aí temos Bradesco, Itaú e Santander. Nós temos um banco, um grande banco privado, que adquiriu um andar de apartamentos no Taiaiá. Um andar de apartamentos. Né? Com qual objetivo? Nós temos, por exemplo, como nós já mencionamos aqui tempos atrás, e é importante que isso fique registrado mais uma vez para a audiência da Auriverde, nós dissemos aqui que havia condomínios em volta, né, desse complexo hoteleiro que se chama Taiaiá, né, tanto aqui em Ribeirão Claro, como também o que acontece agora em Porto Rico, ali no noroeste do estado do Paraná, com relação à venda de lotes cercando o empreendimento, como o tal do Ecovil. Ecovil, né? Esse vil não é de Ecovil, Covil, né? Eco de ecologia, de ecológico, Ecovil, ok? O vil aí, o inglês V-I-E-W, tá? Ecovil. Nós temos, por exemplo, ali, né? Precisamos entender quem adquiriu os lotes. Estamos falando de lotes ou de um juntar de lotes comprados por advogados, alguns que têm causas dentro do Supremo Tribunal Federal, causas junto com ministros, né, que têm relação com o empreendimento. Estamos falando de lotes que variam entre 7 propriedades, de 7 a 10 milhões de reais. Ou seja, quando a gente fala dessa luta contra o sistema, a gente está falando de algo muito maior, mas muito maior. O que o presidente Bolsonaro tentou enfrentar, vamos a um exemplo aqui, Walter. Quando se cria e se coloca para valer o PIX, onde o sistema financeiro deixou de faturar bilhões que arrecadavam em função das taxas do DOC, do TED, e tudo que acontecia no sistema bancário, nós sabemos o tamanho da confusão que o presidente Bolsonaro comprou. A gente não pode fugir disso. Então, quando a gente fala da luta contra o sistema, é gigantesca essa luta. Tem agora envolvimento de igrejas, isso foi mencionado pela senadora Damares dias atrás, causou um certo incômodo, um desconforto no pastor Silas Malafaia, e nós entendemos, só que isso virá à tona, ou eu desejo que venha à tona o que nós estamos vendo e vivendo no Brasil, porque isso sim é enfrentar o sistema. Agora, quando o garotinho, que não é flor para cheirar, que fique claro, quando o garotinho traz que no meio disso a gente tem 350 parlamentares, como é que a gente consegue vencer? Como é que a gente consegue fazer algo avançar nesse sentido? Tem aquele parlamentar que assina, Walter, porque é o que a população almeja, é o que a população deseja, mas ele sabe que ali na frente tem um Alcolumbre com coragem, entre todas as aspas, suficiente para sentar em cima de uma CPI. A gente sabe como funcionou, por exemplo, a CPI da Vaza Toga, que eu sempre digo, a CPI da Vaza Toga, Walter, conseguiu 29 assinaturas das 27 necessárias. Quando vai para a CPMI da Vaza Toga, foram 23. Onde estão os 6 corajosos senadores que entenderam o seguinte: o Alcolumbre não vai pautar, então pode assinar. Quando vira CPMI, que vai ser instalada queira ou não queira, os caras não assinam. Esse é o sistema em vigor, Walter. Olha, a primeira coisa que eu acho que a gente tem que se aperceber é o seguinte: se fosse um país sério, infelizmente é um país maravilhoso, nós somos patriotas, mas se fosse um país sério, 2 ministros da Suprema Corte já estavam afastados hoje. Ia se garantir para esses 2 ministros aquilo que eles não garantiram para os brasileiros nos últimos 2 anos, que é o devido processo legal. Só que isso esbarra de novo no Alcolumbre, porque tem uma coisa muito errada no regulamento do Senado. Mesmo que tenha assinaturas suficientes para se abrir um processo, e o processo funciona assim: reúne tantas assinaturas, instala o processo, aí o ministro é afastado, né, preventivamente ali do seu cargo, e aí ele tem 90 dias, me parece, para produzir a sua defesa, e no final vai à votação de novo. Bom, só que isso esbarra no regimento do Senado no Alcolumbre. Está errado isso. Uma casa parlamentar, a
vontade da maioria deveria sempre prevalecer. Então, a gente está diante desse problema. O outro problema é que o parlamento se transformou em parte, é parte desse sistema, e criou a tal da emenda parlamentar, que é uma espécie de privatização desse naco do Estado, onde os caras estão mais preocupados ali em ir lá na sua base e distribuir esse dinheiro para garantir a sua reeleição fisiológica, não a eleição ideológica. Não. Tem gente que acha também que ideologia não é importante. Ideologia é tudo, gente. Ideologia é a base sobre o qual se constrói depois o edifício da sociedade. Então esses caras estão indo lá, num país infelizmente alienado politicamente, que a gente luta para fazer acordar, e pega esse dinheiro da emenda parlamentar e compra a sua base, compra vereadores, compra prefeitos, compra prefeituras, distribui um ginásio para aqui, uma reforminha num posto de saúde, e na verdade no Brasil inteiro os postos de saúde estão caindo aos pedaços, para lá, finge que está fazendo alguma coisa e privatiza esse naco do Estado com essas emendas parlamentares. Isso também está errado. Nós deveríamos eleger políticos que estão comprometidos em acabar com esse câncer que está dentro do sistema. Mais uma metástase, né? Esse negócio das emendas. Então é difícil superar tudo isso. A menos que, de novo, e esse é o papel que a gente faz aqui, a gente comece a adquirir consciência dessas coisas. Esse negócio do resort, olha que Tony, apareceu outro dia, felizmente ela foi demitida da TV Cultura. Eu não desejo mal de ninguém, mas a gente está na política e a política não permite espaço para ingenuidade. Cada vez que a gente é ingênuo, eles nos pegam. A Vera Magalhães, eu estou falando. Tem uma entrevista do Michel Temer há poucos dias, ex-presidente da República, em que ele fala sem nenhum pudor. Ele era contratado do Banco Master. Para quê? Para fazer um lobby da compra da carteira podre do Banco Master pelo BRB, Banco Regional de Brasília. Essa que foi curto-circuitada. Ou seja, num esquemão de 40 bilhões, né, onde foram roubados aí dinheiro dos fundos de previdência do Brasil todo, fundos de previdência. Esses são, assim, a via de regra, funcionários públicos de prefeituras municipais, um operador de retroescavadeira, uma professora, que vão ficar sem a sua complementação da aposentadoria, porque esses caras roubaram. E aí, entre outros que estão na folha de pagamento, porque de um modo ou de outro, está todo mundo na folha de pagamento do Master. O cara mostrou como é que é possível comprar um país inteiro. Né? Ele comprou as cabeças do sistema político. Aí o ex-presidente da República vai lá e diz que é contratado para fazer um lobby da compra da carteira podre do Banco Master pelo BRB. Negócio que, como eu disse, não saiu por um milagre, por uma providência divina. Então está todo mundo dentro desse negócio. A minha esposa de um outro ministro com um contrato de 3 milhões e 600, um sócio vai lá e compra o hotel dele. E aí eu fico me perguntando, o que será que vale mais, né? Nesse contexto, o meu é maior do que o teu. É o contrato de 130 milhões, é o resort do Taiaiá, é uma rede de faculdades. E aí, quando a gente acha que tem uma instituição que é independente, que é o Ministério Público, vem o Procurador-Geral da República e arquiva de plano essas coisas que fazem corar até a dona do cabaré, me perdoem falar isso, mais libertino de Paris, né? Esse escândalo todo, e aí o cara vai lá e arquiva. Então, o Brasil precisa de um milagre. Sabe, Walter, e outra, a questão do garotinho expor dessa forma é quem viveu o sistema quando comandou o Rio de Janeiro, governou o Rio de Janeiro. Está aí o governador Cláudio Castro com problemas para explicar a relação com o Banco Master. Ou seja, nós ouvimos quem fez parte do sistema falando sobre o sistema. Algo que o presidente Bolsonaro vem e luta desde o primeiro momento. É de fundamental importância que a gente entenda o que de fato está acontecendo no Brasil. É um momento de depuração. Nós teremos a possibilidade de ver avançar a CPMI do Banco Master? Isso vai chegar em quem precisa chegar? Toffoli vai pagar com o preço através de um impeachment? Sabe, Walter, é importante que a gente olhe para tudo isso e veja de fato que há um momento. O momento é esse, de exposição, de cobrança, de análise, de investigação. Pois é, pessoal, realmente quando a gente vê alguém que já participou ali da bagunça, né, da festa do dinheiro público, falando esse tipo de coisa, é para, no mínimo, a gente coçar a cabeça e falar assim, será que ele tem razão sobre isso? E realmente tem sim. Olha só, nós fizemos um vídeo aqui há algum tempo atrás
neste canal mostrando o Ciro Gomes. Foi logo quando terminou as últimas eleições presidenciais que o PT deu as costas para o Ciro, né? E não quis saber de nada mais com ele. O Ciro ficou zangado e veio à tona e publicou um vídeo mostrando todas as atrocidades ali e vergonhas do Partido dos Trabalhadores e desse sistema político que o próprio garotinho acabou de falar. E aí o que é que aconteceu? A verdade apareceu. Esse vídeo está aqui no canal do Ciro Gomes mostrando. E por que eu estou citando o Ciro Gomes? Pessoal, alguém que já participou do sistema é que sabe falar. Quem está de fora não sabe. É uma caixa preta, fechada, não tem acesso. Para você saber alguma coisa, você tem que ter participado. E aí o Antony Garotinho, por que a gente tem que pelo menos colocar a mão na consciência e pensar assim, o que esse cara está falando faz sentido? Por quê? Ele foi governador, depois foi preso, foi impeachmentado, foi expurgado e tal, e agora já voltou à cena, voltou à tona e tal, mas ele ainda não é político. E aí o que acontece? Ele agora não tem mais nada a perder, pessoal, não tem mais nada a perder. E é esse tipo de pessoas que a gente tem que ter medo, porque quando a pessoa não tem mais nada a perder, ela sai atirando para tudo quanto é lado. E essa demonstração, esse desenho que ele fez sobre o sistema em Brasília, mostra tudo aquilo que Jair Bolsonaro havia falado, pessoal. Que ali a coisa é pesada, o negócio é pesado em Brasília. E eu tenho para mim o seguinte, não sei se você concorda comigo, mas o Flávio Bolsonaro, se conseguir ganhar do Lula em dia 1º de janeiro, assumir 1º de janeiro de 2027, ele vai ter uma bomba pela frente ali em Brasília, porque mesmo o PT saindo do governo, a esquerda ainda não saiu do poder, porque tem esquerda no Congresso, tem esquerda no Judiciário. Então é um sistema todo. Para ficar 20 anos no poder, o PT teve que armar realmente ali uma base, contando com a mídia, contando com o Judiciário, contando com a OAB, contando com o TCU, PGR. É muita coisa, pessoal. Se vocês pensam que o Brasil, pessoal, são trilhões e trilhões de reais todos os anos que é derramado pelo governo ali, né? Para o governo também. Aliás, tem uma arrecadação recorde que aconteceu nesse último ano e o Haddad pretende em 2026 fazer outro recorde de arrecadação. Agora, para onde que esse dinheiro todo está indo, nós não sabemos, né? Nós colocamos aqui um vídeo onde o Cleitinho denunciou os gastos ali do sistema judiciário, né? A pouca vergonha que acontece é dinheiro indo a rodo, 40 mil reais para água mineral, não sei quantos mil reais para comprar canudinho, para comprar palito de dente, são só coisas supérfluas. E aí, pessoal, quando a gente fala aqui que, na verdade, o problema no Brasil não é os impostos simplesmente. E eu falei isso aqui algum dia desse para trás. Os brasileiros às vezes reclamam sem saber o que está reclamando. Preste atenção, eu vou te explicar. Muita gente reclama, porque o Brasil tem muito imposto. Porque o Brasil tem muito imposto. Esse não é o problema. Se eu te falar que tem outros países que têm uma tributação maior ainda do que o Brasil, porém, a população lá é amplamente satisfeita, o problema é a roubalheira. O problema é para onde está indo esse dinheiro. Porque não tem problema o governo Lula arrecadar 1 trilhão de reais. Se devolver tudo para a população, tá ok, tá ótimo, tá ótimo. Eu estava vendo esses dias aí, o ProUni, né, o programa aí de assistência aí a pessoas de baixa renda para poder ingressar na faculdade pública. Estão distribuindo 600 mil vagas. E aí o governo está comemorando. Não, 600 mil vagas é muita vaga, é muita vaga, é muita vaga. Mentira, não é muita vaga, não. Tinha que ser 3 milhões de bolsas. Em vez de ser só 600, tinha que ser 4 milhões, 5 milhões. Sabe por quê? O tanto de jovem que fica fora desse assistencialismo, o tanto de gente que não participa, é um número gigantesco. Então, na verdade, pessoal, esses programas assistenciais, Minha Casa Minha Vida, Bolsa Família, ProUni, isso é para inglês ver, pessoal. Isso aí não atende nem 5% da população. Não atende 5% da população. Olha só como é que as coisas acontecem no Brasil. Nós temos 220 milhões de habitantes, né, de brasileiros. E aí, desses 120 milhões,
só a metade, um pouco mais da metade, cerca de 140 milhões é que são ativos, né? São a força de trabalho, a mão de obra ativa. 140 milhões. Preste atenção, guarde esse número, 140 milhões. O problema é que desses 140 milhões, 90 milhões estão no assistencialismo, estão no Bolsa Família, auxílio social, bolsa alguma coisa, auxílio gás. 90 milhões. Como que um país desse pode dar certo? Como que pode? Quase a metade da população brasileira, pare para pensar, quase a metade da população brasileira vive às custas do governo. É por isso que nós temos aí 50 feriados no ano, porque ninguém quer saber de trabalhar. Ninguém quer saber. E agora, olha só, você vê o chinês, né? O chinês quando entra aqui no Brasil, ele trabalha igual um doido. Ele trabalha 7 por 24, é 7 dias na semana. Vai num desses shoppings populares aí que tem, né, nas grandes cidades aí, né? Não tem esses shoppings populares que vendem eletrônicos, roupas baratas e tal? Não tem? Pois é, você vai ver muito chinês, muito chinês. E aí, lá tem um problema, pessoal. Se você for no domingo e falar com eles assim, mas amanhã não abre não, né? É folga de... Não, amanhã nós estamos aqui 6 horas da manhã. Se for na terça-feira, na quarta, na quinta, eles trabalham todos os dias. Mas aí, o que acontece? Você sabe o que o Lula acabou de fazer agora? Ele teve lá, viajando lá, né? Foi lá pro congresso lá na Europa, em Davos, e encontrou com Xi Jinping depois também. E aí, sabe o que aconteceu? Acabou de liberar o passaporte, o visto liberado para o chinês. Então agora um chinês não tem problemas para entrar no Brasil. Pode entrar no Brasil de forma livre, está liberado. Aí você fala assim, mas o que nós temos a ver com isso? Isso não vai nos afetar, não. Vai afetar sim, pessoal. Se esses chineses que gostam de trabalhar desse jeito, 7 dias na semana, 24 horas por dia, igual uma máquina, isso é uma máquina, deveria dar exemplo para o povo brasileiro. Se eles começam a entrar em bando para o Brasil, vai faltar mão de obra para o povo brasileiro. O número de desempregados brasileiros vai saltar assim, ó, vai ficar gigante. E aí esse desgoverno não pensa nisso. Por quê? Porque o governo não gera emprego. Quem gera emprego são os empresários. Empresários esses que estão deixando o país, né? Os multimilionários e, na verdade, até os bilionários. Nós tivemos agora, na semana retrasada, né, o anúncio que a FedEx, essa empresa de encomendas internacionais, está saindo do Brasil. Depois de 35 anos, a FedEx está saindo do Brasil. Por quê? Eles alegaram altas taxas, uma extensa burocracia no sistema tributário e uma concorrência desleal. E aí o que acontece? Eles vão para outro país. Agora, nós não estamos falando de uma empresa que está quebrando, não, pessoal. Não é que a FedEx está quebrando, por isso que ela está saindo, não. A FedEx fatura 87 bilhões, com B de bola e I de índio, no mundo inteiro. Vocês acham que essa empresa está tomando prejuízo aqui no Brasil? Não. Só que o sistema tributário é horrível. Então eles preferem sair. Assim como aconteceu com a Ford. Vocês lembram que a Ford saiu do Brasil. Também por burocracia do governo. Assim como aconteceu com o Walmart, né? O mega Walmart, né? Que é um big supermercados que atende milhares de pessoas no mundo inteiro, saiu do Brasil. E outras empresas mais vão tomar o mesmo rumo, porque com esse desgoverno não dá. Então tá aí o garotinho mostrando, né, as entranhas ali do sistema. Pessoal, é muito pior do que se imagina. É muito pior. Nós estamos vendo nesse caso aí do Banco Master. Você puxa um, sai o outro, puxa um, sai o outro. É gente uma atrás da outra envolvida nessa roubalheira. E agora tá aí o Lula querendo tirar o Dias Toffoli, querendo que ele saia do STF, e dizem que tem o tal do André Esteves, que seria o protegido do Lula. E é por isso que o Lula está querendo que o Dias Toffoli pula fora. Só que se o Toffoli cair, é capaz dele arrastar mais alguns com ele. Porque tem o ego da pessoa, né? Tem o orgulho. Ninguém quer cair sozinho, né? A não ser que o Lula prometa para ele uma embaixada lá na Europa, prometa para ele um cargo público. Pois é. Olha só, o que não pode deixar de acontecer é você se inscrever aqui no canal, pessoal. Esse canal é um canal conservador de direita e esse ano é um ano fundamental para o Brasil. Então você precisa ficar ligado nas notícias. Para isso você tem que se inscrever. É gratuito, você acredita que é gratuito, você não vai pagar nada. E tem uma coisa,
Nós todo dia colocamos vários vídeos aqui, mas você talvez não está recebendo os nossos vídeos porque você não é inscrito. O YouTube entrega em primeira mão para quem é inscrito. Para quem não é inscrito, vai receber 2 dias depois, 1 semana depois. Então, se você quer ficar bem informado rápido, se inscreve aqui totalmente gratuito. Dá um like neste vídeo e estamos juntos.